Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live Vai da Nós. A live de hoje temos um tema que é essencial para a essência, para a nossa sobrevivência nessa terra. Porque a live de hoje fala exatamente sobre o cuidado que temos que ter com o nosso corpo. Sim, porque o cuidado que temos com o nosso corpo, ele reflete muito em todas as áreas de nossa vida. E nem sempre a gente se dá conta disso, mas é muito importante que a gente cuide do nosso corpo para que a gente possa prosperar em todas as outras áreas também, como vamos ver hoje. Então hoje falaremos o cuidado que temos que ter, o que devemos fazer para que o nosso corpo se mantenha sempre saudável, a fim de que a gente possa prosperar em todas as áreas. Bem, então hoje a nossa chave está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Se você quiser anotar aí, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu vou ler aqui para nós. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém. Então, como podemos ver, a palavra acaba de nos dizer a importância de cuidarmos do nosso corpo. Sim, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Isso faz com que o nosso corpo seja algo sagrado. Sim, tanto eu quanto você, independente de que pessoa seja, todos nós somos templo do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele habita em nós. Por isso, o cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo. Então, Deus, na verdade, Ele quer que a gente cuide do nosso corpo, quer que a gente sejamos pessoas saudáveis, para que a gente possa viver o melhor nessa terra, para que a gente possa sempre ter saúde, ter vigor, para que a gente possa viver o melhor, né? A própria palavra nos diz, né, que comereis o melhor dessa terra, vivereis o melhor dessa terra, para que a gente possa desfrutar, e para isso a gente tem que ser saudável, tem que ter saúde. Então Deus também quer, além da nossa parte espiritual, da nossa parte emocional, familiar, entre todas as áreas que temos de nossa vida, o nosso físico, o nosso corpo também é muito importante, e é exatamente isso que vamos falar aqui hoje. Então, já falei, né, em outras lives muitas coisas, né, referentes ao corpo, no que se diz respeito a principalmente os vícios, essas coisas, né, que devemos abandonar vícios tais como drogas, né, nem pensar, né, drogas, alcoolismo, cigarro, essas coisas aí a gente sabe que prejudicam o nosso corpo, a nossa saúde, e são coisas que eu acho que todas as pessoas têm a consciência disso, né? Que devemos abandonar essas coisas. Até porque são classificadas como pecado. Mas quando se diz respeito à alimentação, aos cuidados do corpo, no que se diz respeito ao físico, ao exercício, cuidar com o que a gente come, nem todos têm esse cuidado. E, na verdade, tanto quanto essas outras coisas que eu falei, no que se diz respeito a vícios, são tão importantes quanto a alimentação também. Sim, a alimentação também é importante, né? Porque não basta a gente evitar essas coisas e acaba comendo, né, desregradamente, não cuida adequadamente do nosso corpo e a gente acaba que fica doente, né? Prejudica a nossa própria saúde com aquilo que a gente come por não cuidar do nosso corpo, não se exercitar, né? Não cuidar da maneira que deveria ser. Por isso hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Bem pontual, bem específico mesmo, para a gente ver como o nosso corpo, ele nos ensina. Sim, porque além do cuidado do corpo, a palavra ela vai nos mostrar que ao cuidarmos do corpo, as outras coisas também irão prosperar. Sim, as outras coisas, as outras áreas de nossa vida dependem muito do nosso cuidado com o corpo também, como vamos ver aqui hoje. Então, chame seu amigo aí, nossa live está apenas começando e vamos dar início então à nossa live. Se você for ver, pesquisas mostram que mais de 1 bilhão, falando 1 bilhão de pessoas estão acima do peso em todo o mundo. Você vê que é um número muito grande. E mais de 500 milhões de pessoas são obesas. Né? E o que é uma pessoa obesa? É uma pessoa que já passou,
né, o seu índice ali de massa, de gordura, né, já passou. E pessoas obesas, a gente sabe que infelizmente são pessoas que tendem a ficar muito doentes, né, sofrem graves consequências por essa doença. A obesidade, né, ela causa prejuízos enormes para essas pessoas. Então você vê como nós, né, principalmente os principais motivos disso estar acontecendo, algumas pessoas sim têm problemas, né, hereditários, né, no que se diz respeito a motivos genéticos, mas a maioria das pessoas, né, acaba ficando nesse estado exatamente por não cuidar da sua alimentação e por ser sedentário, né, por não fazer nenhuma atividade física. E isso realmente é algo que é muito, mas muito prejudicial. E está sendo um dos piores males do mundo hoje. Nós não se damos conta, mas a gente cuida de tanta coisa, uma correria desenfreada para a gente conquistar as coisas, mas poucas pessoas estão cuidando da sua saúde. Algo que é tão importante, como a palavra nos diz, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então a palavra nos ensina que o nosso corpo é importante demais e Deus quer que a gente cuide de nossa saúde sim. E por isso nós vamos estar falando sobre isso aqui hoje. Certo? Então, de tantas complicações que, por exemplo, estar acima do peso, a obesidade, ela nos traz, eu separei algumas aqui, como diabetes tipo 2, hipertensão, o sono, né? O sono fica muito difícil para essas pessoas que estão acima do peso, né? Alguns tipos de câncer, problemas psicológicos, de autoestima. Poxa, infelizmente a gente sabe, pessoas que estão acima do peso, que estão, né, com esse problema de obesidade, essas pessoas, elas têm problema com autoestima, né? E muitas acabam ficando ou ansiosas, algumas depressivas, por estarem naquele estado. Mas hoje a gente vai ver de que forma nós, né, ou pessoas que estão nesse estado, podem sair dessa situação. Porque podem sim. Nós vamos ver que pode, não só pode, como temos que sair dessa situação. É isso que Deus quer para cada um de nós, que a gente cuide sim da nossa saúde. E muito vai ser daquilo que a gente se alimenta e da forma que a gente cuida do nosso corpo. Nós vamos mostrar exatamente hoje que formas a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer para cuidar do nosso corpo físico. Beleza? Então, a obesidade acaba que ela leva as pessoas a viverem menos, e não só viverem menos, mas com pior qualidade de vida. Então, olha a importância, né, de a gente estar cuidando do nosso corpo. Poxa, por que nós não podemos viver o melhor, né, dessa terra, termos saúde? Por que a gente não faz alguns ajustes necessários no que se diz respeito à nossa alimentação e o cuidado com o nosso corpo, para que a gente possa viver cada dia mais, né, viver mais e mais nesta terra, para que a gente possa prosperar em todas as outras áreas de nossa vida, a gente possa desfrutar com saúde, com qualidade de vida. Isso é muito bom. E por isso a importância de estarmos cuidando da nossa saúde e do nosso corpo. Então, o que uma pessoa hoje, né, que está numa situação dessa, uma pessoa que infelizmente por não cuidar do seu corpo, ou está acima do peso, né, ou está já em estado de obesidade, que já se torna mais perigoso, né? O que essa pessoa deve fazer? A gente sabe, né, que todas essas pessoas que estão no estado assim, essas pessoas têm que cuidar com a sua alimentação, têm que começar a praticar exercício. Depois nós vamos falar um pouco mais específico sobre isso, né? Sobre tanto a alimentação, né, os cuidados que temos que ter, quais os alimentos que nos prejudicam, né, que prejudicam nossa saúde demais, a gente tem que tomar cuidado. E também, né, estar sempre, né, sempre tomando esse cuidado de estar sempre se exercitando. Sim, tudo, até mesmo uma simples caminhada, como a gente vai ver, já causa um bem enorme para cada um de nós. E nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso. A gente sabe que tem pessoas também, né, que em estados mais graves elas têm que recorrer a uma cirurgia, né, para auxiliar ali, mas isso aí com certeza é algo que é com o médico, né, para você ver se isso é viável ou não, se é para uma pessoa que está já no estado de obesidade, ela tem que ver com o médico se isso é para ela ou não, né? Mas com certeza uma boa alimentação e exercício físico vão ajudar demais. As pessoas que estão no estado acima do peso, que estão com a sua saúde comprometida, a estar recuperando, restaurando a sua saúde. Então, é engraçado, né? Se você for ver, acredito que você também, eu, principalmente eu vi muito em minha vida, por exemplo, tinha até uma frase, né? Que, por exemplo, pessoas que são da igreja, né? Pessoas que são da igreja, elas não bebem, né?
mas comem, que é uma beleza, né? A gente tinha sempre essa frase. E é verdade, né? Porque as pessoas não se dão conta que não é só o não beber, né? Talvez uma pessoa não beba, né? Não vá lá, não se alcooliza, né? Não se torna uma pessoa dependente do álcool, ou das drogas, ou de outros vícios, mas não se dá conta que a alimentação também é importante. Né? Não adianta só você não beber, não se prejudicar com esses outros vícios, mas você está prejudicando a sua saúde através da alimentação. Né? Come mal, não se cuida, não cuida do seu corpo e só vai prejudicando dia após dia, a sua saúde vai sendo comprometida, né? A sua autoestima vai sendo comprometida. Então você vê que tanto as outras coisas quanto a nossa alimentação ela é importante igual. Nós devemos tomar o mesmo cuidado quanto com os outros vícios que parece ser pecado. Então a alimentação também é fundamental para que nós possamos prosperar em outras áreas também. E nós vamos ver logo mais o porquê disso. Como o corpo ele nos mostra, né? Ele nos dá, ele nos ensina, porque Deus ele fez o corpo de uma forma perfeita para que ele pudesse funcionar. E acaba que nós, seres humanos, nós acabamos estragando a nossa máquina, né? Essa máquina que é o corpo que Deus criou perfeitamente para funcionar. Mas nós, pela má alimentação e os maus cuidados com o nosso corpo, a gente tem prejudicado essa máquina de funcionar. Não, nós não devemos fazer isso. Nós temos que colocar tudo aquilo que a palavra nos ensina e que a gente sabe que é bom para o nosso corpo em prática, para que ele possa funcionar perfeitamente e a gente possa cada dia mais viver o melhor para as nossas vidas. Então, algumas coisas que eu separei aqui para a gente ter o muito cuidado a partir de hoje, especificamente, né, que a gente está falando aqui hoje com a alimentação. Vamos lá, alguns cuidados que nem todos têm esse cuidado, mas nós devemos ter. Vamos lá. O açúcar, vamos começar falando sobre o açúcar, né? O açúcar, ele, além de trazer, né, muitos prejuízos para a nossa saúde, ele acaba prejudicando também nossas habilidades cognitivas, né? E o nosso autocontrole, né? Ele afeta até a nossa concentração, para você ver o excesso do açúcar, né? Além dos vários prejuízos que ele traz, né, para a nossa vida, né, para o nosso corpo, né? Sem falar também que ajuda também ao excesso de peso, né, ao ganho de peso, de gordura. A gente sabe que açúcar vicia também, isso mesmo, Grazi. Açúcar vicia também, assim como qualquer outra droga. Por isso o cuidado que a gente tem que ter com ele. E ele é muito prejudicial, e é um dos maiores fatores que faz com que as pessoas elas percam o seu equilíbrio, né, o equilíbrio do seu corpo, né, prejudiquem a sua saúde. Então você vê, vamos aí, por exemplo, quem toma refrigerante? Refrigerante parece que é algo que, poxa, né, a pessoa não bebe, né, não toma nada, não se embriaga, não usa drogas, mas constantemente ela toma refrigerante, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Essa pessoa, ela está acabando com seu corpo fazendo isso. Olha, se você se der conta, uma lata de refrigerante, né, por exemplo, ela tem 37 gramas de açúcar. Então isso equivale a 7,5 sachêzinhos daquele de açúcar. Então pensa você colocar 7, quase 8 sachêzinhos daqueles de açúcar em algum copo e tomar ele puro. Pensa você, parece algo excessivo, não é? Mas é o que a gente toma, por exemplo, se for tomar uma lata de refrigerante. Então você vê como o refrigerante ele é prejudicial para a nossa saúde e às vezes a gente não se dá conta disso. Então olha o cuidado que a gente deve ter. Eu digo para você, durante a minha infância, né, eu não tinha as informações ainda, né, eu não tinha isso comigo, não tinha esse conhecimento. Mas a partir do momento em que eu entendi que o refrigerante ele é um dos piores alimentos que existe nessa terra, eu simplesmente vi que é verdade, Grazi, refrigerante é um veneno. Refrigerante é um veneno. Então, se é um veneno, por que eu vou estar tomando um veneno que está acabando com o meu corpo? Não é verdade? Então, acabei que pensei, né? Poxa, então a partir de hoje, acabou refrigerante. Acabou, se não me traz benefício nenhum, por que eu vou estar fazendo isso? É a mesma coisa com uma droga, né? Se você vê que uma droga ela te faz mal, por que você vai usar? Então, refrigerante é a mesma coisa. Então, a partir de 2015, foi a última vez que eu tomei refrigerante e decidi não vou tomar mais. E desde então, não tomei mais refrigerante.
Simplesmente é assim. Você tem que tomar uma decisão, né? Você tem que criar um hábito. Ah, mas é difícil. Difícil nada. A gente tem que entender que nós, como seres humanos, a gente tem capacidade de se adaptar a todas as situações. Tudo é criar hábitos. E você substitui por outras coisas. Um suco de laranja, um suco de uva, água. Tem que ser constantemente. Ó, nós vamos falar depois sobre hidratação. Temos que estar sempre tomando água, se hidratando também. Vamos falar logo mais o porquê disso. Então você vê que refrigerante ele é um mal, é um veneno para a nossa vida, para a nossa saúde. E nós devemos deixar isso de lado, né? Senão seremos muito, mas muito mesmo, prejudicados por isso, né? Então, desde 2015, eu deixei o refrigerante de lado e isso vem ajudando demais. Não só minha saúde, né? Não só minha saúde, mas eu, como minha profissão é atleta, isso também me ajudou demais. Porque desde que eu deixei o refrigerante lá em 2015, né? Eu, graças a Deus, nunca mais tive problema com excesso de peso, com percentual de gordura, que eu sei que muitos atletas têm. Mas por não se darem conta que tudo é um ajuste, né? Ajustes que a gente tem que fazer para que a gente possa colher frutos disso. Beleza? Então, refrigerante, se você toma, pode deixa logo isso de lado, que isso é um veneno para a sua saúde. Outra coisa, né, que as pessoas que nós, no nosso mundo de hoje, a gente faz muito e acaba que a gente nem se dá conta. São os alimentos ultraprocessados, por exemplo. Né? A gente sempre diz, né, que é melhor a gente descascar do que desembalar. Né? Quando a gente desembala alguma coisa, pode ver que aquilo teve um processo para ser feito. E nem sempre aquele processo foi o mais adequado, foi bom. Né? Às vezes usaram muitas coisas para fazer aquilo que nem se pode até mesmo chamar de alimento. Quantas pessoas, né, comem miojo, né, salsicha, entre outras coisas, né, processadas, bolacha recheada, né, entre outras coisas, né, que a gente sabe que é prejudicial. Ah, não pode comer nunca? Até pode, né, se você quer uma vez, outra. E eu, né, deixei isso de lado, deixei. Mas suco em pó, é verdade, açúcar em pó, entre tantas coisas, né, esses alimentos processados que são veneno também para a nossa saúde. Mas só que a correria parece que é mais fácil, né? Você pegar um alimento ali que está embalado, bota ali, esquentar rapidinho e pronto, já está prontinho, né? Vai lá, abre um chips, come, abre uma bolacha, come, na correria, todo mundo na correria. Só que a gente não se dá conta que essa correria vem acabando com a nossa saúde. Aquilo que a gente vem alimentando o nosso corpo está acabando com a nossa saúde. E quando, na verdade, o alimento ele deveria nos nutrir. Deus ele fez o alimento para nutrir o nosso corpo, para suprir todas as nossas necessidades. E nós estamos usando o alimento para acabar com o nosso corpo, mas o que a gente está fazendo? Não é verdade? Porque é mais fácil, é mais rápido, é mais rentável, né? Às vezes, compra uma coisa que é baratinha só para cumprir tabela, como a gente fala, né? Come ali rapidinho, já vou correr de novo, já vou trabalhar e pronto. Mas a gente nem se dá conta. Quantos males a gente tem ingerido, né, dentro do nosso corpo e estamos acabando com a nossa saúde, acabando com o nosso corpo. Então, a partir de hoje, é dia de a gente ter novos hábitos em nossa alimentação, para que a gente não possa ser prejudicado disso. Parece besteira para muitas pessoas, mas é besteira, vamos comer. Mas só que a partir do momento em que esses alimentos eles começam a ter, né, realmente resultados em sua saúde, no que se diz respeito a prejudicar a sua saúde, certamente você vai lembrar disso que eu estou falando aqui hoje. Tomara que não, né? Que nós tenhamos consciência de cuidar hoje já, a partir de hoje, né, de nossa saúde, para que a gente não, lá na frente, não venha se arrepender de tudo aquilo que a gente ingeriu de maneira que não deveria em nosso corpo, né? Um alimento que era para nos alimentar e acabou nos prejudicando. Então cuide sim. Cuide da sua alimentação, alimentos gordurosos, né? E tantas outras coisas que acabam com a nossa saúde, né? Por exemplo, esses alimentos multiprocessados, eles trazem doenças para o coração, obesidade, hipertensão, depressão, ansiedade, demência e outros cânceres. Então você vê, né? Grazi, é besteira para muitos, mas é só visitar os hospitais. A maioria dos problemas é por causa da má alimentação e falta de exercícios físicos. É verdade, é verdade. Porque depois a gente vai clamar a Deus pedindo, poxa Deus, me ajuda, né? Claro que a gente vai orar, claro que a gente vai ter que sempre orar para Deus para nos ajudar, mas você vê que a maioria de nós acaba ficando doente por atitudes nossa mesma,
né? Claro que temos pessoas que infelizmente, né, não fizeram nada para estar, né, num estado de enfermidade, mas a maioria das doenças, isso é verdade. Minha esposa é nutricionista, ela pode falar nisso, né? Ela é formada em nutrição e pode falar melhor sobre isso. E com aquilo que ela me passou durante a minha vida, eu entendi que a maioria das pessoas, a maioria das doenças que temos hoje é causada pela má alimentação e o mau cuidado com o nosso corpo. Então você vê a importância de estarmos cuidando também da nossa alimentação. Beleza? Comida gordurosa, né? Colesterol, né? Levar a doenças, né? do coração, obesidade, diabetes, infarto, derrame, né? Então veja como é importante que a gente cuide da nossa alimentação. Parece besteira para muitos, mas não é besteira. E a partir de hoje nós temos que ter esse mesmo cuidado. O mesmo cuidado que a gente cuida da nossa família, o mesmo cuidado que a gente cuida da nossa relação com Deus, o mesmo cuidado que a gente cuida do nosso trabalho, que a gente possa ter cuidado também com o nosso corpo, com o nosso físico. Não é só aparência, não é só estética. Não, isso também vai ajudar. Poxa, ajuda, né? Você ter um corpo legal, bacana, você vai se sentir bem. Poxa, legal. Mas o mais importante é a sua saúde, o seu vigor, para que você possa viver bem nessa terra, viver saudável. Isso que é o mais importante. Então cuide sim, cuide da sua alimentação, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais, né, em sua caminhada nessa terra. E outra coisa que eu falei, né, é a hidratação. Até vou tomar um golinho d'água aqui porque deu um pouquinho de sede. A hidratação, ela é importantíssima demais. E a gente também não às vezes passa despercebido, né? Se você for ver, uma criança, por exemplo, ela tem 75% do seu corpo de água. Água. E nós, né, adultos já, somos 50% feitos de água. Então você vê como a água ela é importante para o funcionamento do nosso corpo. Mas às vezes a gente nem se dá conta. E a gente passa o nosso dia e talvez beber um copo d'água. Tem vezes que eu conheço pessoas que não bebem nada de água no dia inteiro. Então você vê como nós não estamos tendo o cuidado que deveríamos com o nosso corpo. E algumas doenças, né, relacionadas ao sistema circulatório, por exemplo, né, problemas como pedras nos rins, são por falta de água. Por falta de água. Então você vê que como a água ela é importante para a nossa vida. Pesquisas, né, cientistas, eles dizem que nós devemos, uma pessoa sedentária, né, sedentária, uma pessoa que só fica ali em frente à televisão, essa pessoa ela precisa de pelo menos 2 litros de água por dia, para o seu corpo, né, seu organismo estar legal ali, tudo está funcionar da maneira que deveria, mesmo ela não fazendo atividades, mas pelo menos para continuar funcionando legal. Uma pessoa sedentária. Mas uma pessoa que se movimenta, que faz exercício, essa pessoa tem que ingerir muito mais. Né? Por exemplo, os atletas. Eu vou falar para você como é a nossa parte dos atletas e você encaixa para a sua vida aí. E você vê como é importante a hidratação. Estudos dizem que 2%, né? 2% do peso que perdemos, por exemplo, numa partida de futebol, nós atletas de futebol, nós acabamos perdendo 30% de rendimento. Então você vê 2% de peso que a gente perde em um campo, né, jogando, a gente perde 30% de nosso rendimento. Então preste atenção nisso. Uma pessoa que tem 80 quilos, por exemplo, 80 quilos, essa pessoa, se ela perder 1,6 quilos em uma partida de futebol, ela simplesmente perde 30% do seu rendimento. Olha como a hidratação ela é importante para a vida de um atleta e não só de um atleta, de qualquer pessoa. Então qualquer pessoa, e tem atleta que chega a perder 3 quilos numa partida. Olha, se um atleta não estiver hidratado, não estiver tomando água, ele não vai conseguir performar, não vai conseguir ter uma boa performance, não vai conseguir ter um bom rendimento, porque simplesmente não hidratou. Nosso corpo precisa estar sempre hidratado, é muito importante para que ele funcione bem. E assim é com qualquer pessoa. Pessoas que estão caminhando, que trabalham, né, também perdem mais do que
uma pessoa sedentária que precisa apenas de 2 litros d'água. Então, nós temos que estar sempre ingerindo água. Deixe uma garrafinha perto de você. Crie isso como hábito, né? Deixa sempre uma garrafinha. Aqui em casa, sempre uma garrafinha. Pertinho ali, nossa vista, porque a gente vê, poxa, tô com a boca meio seca. Vai lá, hidrata, né? A urina tá meio escura. Vai lá, hidrata. Continua, hidrata. Porque a hidratação ela é fundamental para o funcionamento do nosso corpo. Eu, por exemplo, quando nas minhas categorias de base, por exemplo, eu tinha mas muito problemas com cãibra. Essa era uma coisa que me prejudicava demais. E aí tentava comer banana e tentei uma vez, eu acho, molho shoyu, entre outras coisas milagrosas que as pessoas falavam, né? E nada de a minha cãibra curar, nada de melhorar essas cãibras, né? Até que eu entendi que, na verdade, nada mais era do que falta de água. Aí passei a usar, né, água, ingerir água e hidratar bem. E desde então nunca mais tive problemas sérios como tinha de cãibra quando era jovem. Tudo por uma simples água, né? Essa água, que é uma criação de Deus, uma bênção em nossas vidas e às vezes passa despercebido. É um cuidado com o nosso corpo que devemos ter para que ele funcione bem. Por isso, hidrate-se, né? Use também isso, né, como um fator de cuidado com o seu corpo, para que nossa saúde, o nosso corpo, ele esteja sempre saudável, para que a gente possa viver o melhor de Deus nessa terra. Beleza? Então agora vamos falar outro que é fundamental para a saúde do nosso corpo. Outro fator que é fundamental para a saúde do nosso corpo, que é a atividade física. A atividade física, ela simplesmente tem que existir. Todo ser humano tem que estar sempre fazendo atividades físicas, né? Independente se for uma caminhada, uma corrida, jogar um futebol, né? Robson, seja bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus sempre. Então, não importa se é uma caminhada, uma corrida, jogar bola com os amigos, né? A mulherada aí que gosta de ir para academia ou fazer outra atividade. Hoje tem beach tênis, entre outros esportes, né, que a gente sabe que tem. Cada um se adapta no esporte do seu gosto, né? Então é importante que a gente esteja também fazendo atividades físicas. É fundamental a atividade física para a saúde do nosso corpo. Porque acaba que o nosso corpo em si, se formos ver, ele é preguiçoso, né? Ele é preguiçoso, né? Às vezes nós queremos apenas ficar em frente a uma televisão, né? Ser mãe vale, Graça, vale, também trabalha bastante o dia inteiro, né? Abaixa aqui, leva ali, leva lá, e tem com certeza, né, sua atividade física no dia a dia. Mas se formos ver, o nosso corpo ele é preguiçoso, ele quer ficar parado, né? Por isso que tantas pessoas têm dificuldades de se exercitar. Mas o que realmente vai haver mudança em nossa vida é a partir do momento que a gente entende que isso é com todo mundo e nós temos que sair da nossa zona de conforto se a gente quer que resultados comecem a acontecer em nossa vida. Se você quer ter uma vida saudável, se você quer que o seu corpo, né, realmente tenha resultados que você gostaria, você tem que se exercitar. Você tem que pelo menos caminhar, faça alguma coisa. Ah, mas eu não tenho tempo. Não temos que dar mais desculpas em nossa vida. Certamente, se fizermos os ajustes necessários, sempre haverá tempo para a gente cuidar do nosso corpo, da nossa máquina, daquilo que é o templo do Espírito Santo. Isso que é o nosso corpo. E por que a gente não vai cuidar dele, se ele é tão importante assim, como Deus mostra que ele é sagrado? Poxa, nós somos imperfeitos e Deus diz que o nosso corpo é sagrado. Então, a gente às vezes não se dá conta, mas olha a importância que é a gente cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, para que a gente possa, com certeza, viver grandes coisas nessa vida. Ter saúde é fundamental, ser saudável é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja feliz, seja saudável, é isso. E isso vai muito de encontro, né, com a atividade física também. Falamos aqui da alimentação, falamos aqui da hidratação e também a atividade física vai contribuir muito para isso. Então você vê que a atividade física ela reduz estresse, né? Poxa, pessoas são estressadas, ansiosas, ajuda também no combate à depressão, ajuda nos relacionamentos, né? Poxa, quando é bom a gente brincar com os amigos, né? Se divertir com os amigos no esporte, né? Estar ali em contato, né? Com nossos relacionamentos, poxa, como é bacana. Ajuda demais também, né? Previne doenças crônicas, pressão alta, né? Melhora a nossa força, nosso equilíbrio, nossa flexibilidade, além, né, da nossa autoconfiança.
melhora demais a nossa autoconfiança, a pessoa se sente bem, é a tão comentada endorfina, né? Que é o sintoma, né, que gera prazer, né? Aquilo que nos gera prazer, isso é endorfina. Isso vem do exercício físico. Por isso que nem que seja uma caminhada diária, a gente tem que estar sempre fazendo isso. Faça exercício físico, porque é importantíssimo demais para a nossa vida isso. Deus nos diz isso, Deus nos mostra que temos que ter cuidado com o nosso corpo. E se o Criador está falando para a gente cuidar do nosso corpo, quem somos nós? Por que que nós vamos deixar nosso corpo ser destruído pela má alimentação, né? Pela má hidratação, pelo sedentarismo? Não, 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 não. Vamos a partir de hoje fazer os ajustes necessários para que o nosso corpo possa estar sempre bem, sempre saudável. Se você for ver, às vezes as pessoas, mas eu não tenho tempo. Eu digo para você, no pior momento, né, no momento difícil que eu tive que, nossa vida aqui, eu tive que vender marmitas, né? Fizemos um negócio de marmitas e tivemos que se virar vendendo marmitas. Mas só que eu sabia que eu tinha que cuidar da minha saúde. Além da minha saúde, fazer exercício, cuidar da minha alimentação por causa da saúde, eu tinha também que cuidar do meu corpo pelo fato de eu ser um atleta, né? Eu tinha um motivo a mais para cuidar daquilo. E só que por causa do meu outro trabalho que eu tinha, boa noite, Tereza, seja bem-vinda. Além do outro trabalho que eu tinha, né, às 7 horas da manhã eu tinha que estar trabalhando ali. O que eu fazia? Então vamos acordar às 6. Acordar às 6 e ir treinar, cuidar do corpo e fazer um exercício para o corpo estar bem. Aí depois começou a faltar tempo. Tava muito corrido o negócio das marmitas. Então o que eu vou fazer? Então não está sendo suficiente acordar às 6? Vamos acordar às 5. Vamos acordar às 5. Entendeu o que é a nossa vida? A nossa vida, nós temos que deixar de dar desculpas. Dar desculpas e encontrar a solução. Simplesmente agindo. Sair da nossa zona de conforto para que as coisas comecem a acontecer em nossa vida. Assim é no exercício físico, assim é no cuidado do nosso corpo, assim é para que a gente consiga ter uma família abençoada, tem que sair da zona de conforto, começar a agir para que as coisas comecem a acontecer na nossa casa, na nossa família, assim é na nossa profissão, assim é na nossa área financeira, assim é na nossa relação com Deus. Pessoas que querem ficar na sua zona de conforto jamais terão resultados, jamais. Entenda uma coisa, e nós vamos entrar agora, né, como o corpo ele nos dá lições para a nossa vida, para todas as áreas. Você vai entender o que eu quero dizer para você. Mas nós temos que entender que sair da zona de conforto é fundamental para que a gente prospere em todas as áreas. É fundamental e com o nosso corpo também é assim. Né? Mas como é bom, né, comer tal coisa, né? Tá sempre comendo frituras, gorduras, comer doce toda hora. É tão bom, é bom até certo ponto. Mas você tem que ter o equilíbrio para que o seu corpo não comece a ser prejudicado por aquilo que você ingere. Mas é tão bom ficar ali na frente da TV, só vendo TV, quietinho, né? Que eu vou sair aqui, às vezes, principalmente no inverno, né? Tá frio, como é que eu vou sair daqui para dar uma corrida, fazer uma academia, jogar uma bola ou fazer outro esporte? Não é verdade? Primo, falei, obrigado, meu irmão, tamo junto. Então, isso é fundamental. É fundamental nós sairmos da nossa zona de conforto para que resultados comecem a aparecer em nossa vida e nossa saúde. Agora nós estamos falando hoje especificamente da nossa saúde, que é tão importante quanto nossa vida espiritual. Então, você vê que aqui, agora eu vou entrar numa parte que que o nosso próprio corpo, aquilo que Deus criou, vai nos ensinar. Quer ver? Existe a ciência chamada fisiologia, certo? A fisiologia, ela estuda o funcionamento do corpo humano, certo? Nós atletas temos os fisiologistas que cuidam, né, do nosso corpo ali, de que formas a gente pode performar melhor. Então a fisiologia, ela estuda isso, né? Estuda o funcionamento do corpo humano. E assim, existe, por exemplo, na fisiologia a atrofia. Para você que não sabe o que é atrofia, é quando a gente deixa de alimentar o nosso corpo, deixa de nutrir nosso corpo, fortalecer nosso corpo e ele começa a enfraquecer. Enfraquece, 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 a ponto de que ele fica fraco, simplesmente fraco. Isso é atrofia e começa a se degenerar, né? Agora, tem também atrofia. O que é atrofia? É um pouquinho diferente da atrofia, porque atrofia é você nutrir o seu corpo, apenas nutrir, e ele apenas se estabelece como está. Ele não vai se fortalecer, não vai ficar mais forte, vai apenas se manter.
Isso é atrofia. Agora tem também a hipertrofia, e essa é que nós temos que ter muita atenção e é isso que nós devemos fazer. A hipertrofia são pequenos danos que a gente causa no nosso músculo, né? A gente alimentar e a gente fortalecer. Então, quando a gente fortalece, a gente acaba ou fazendo exercício, correndo, né? Fazendo academia, praticando um esporte, acaba que o nosso músculo ele acaba tendo microdanos, né? Ele, poxa, tô aqui quieto, tô me movimentando, tu começa a dar um choque nele, né? Mas aquilo, por mais que pareça ser alguns danos, né, microdanos que a gente causa para o nosso músculo, isso serve para o crescimento dele, para o fortalecimento dele. Então a hipertrofia ela é fundamental para que o nosso corpo fique fortalecido. Você entendeu? Agora, existe a distensão. A distensão, ela é algo que a gente não deve ter, a ponto de que a gente exagere, a ponto de que o músculo ele estoure, ele rompa. Eu tive 2 lesões na minha carreira, né, as mais graves, assim, graças a Deus nunca tive lesão grave, né, lesões que demoram muito, né, causas cirúrgicas, né, causas do tipo, mas tive 2 distensões na panturrilha, que foi ocasionadas pelo quê? Pelo excesso de carga. Então você vê que a distensão ela já é algo prejudicial, porque você exagerou na carga a ponto de que seu músculo estourasse. E na verdade, o que isso tem a ver com a nossa vida? Né? Talvez você se questione o que a fisiologia ela tem a ver com a nossa vida. Entenda uma coisa, tanto os 2 extremos, quanto a atrofia, quanto a distensão, são coisas que a gente não deve levar para a nossa vida. Sabe por quê? Porque são os excessos, né? Tanto você não cuidar do seu corpo, você não cuidar da sua vida, não cuidar da sua parte espiritual, da sua família, né? Você não está fortalecendo, alimentando todos os dias, todas as áreas de sua vida, simplesmente vai chegar um ponto em que aquela certa área, se você não estiver alimentando e fortalecendo, vai enfraquecer. Vai enfraquecer, 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 até chegar a um certo ponto que essa área pode até morrer. Isso mesmo. É isso que a atrofia nos ensina. Agora, a distensão, da mesma maneira, é quando a gente age por excesso. Quando a gente, por exemplo, excede o limite de que a gente tem que ser, né? De que a gente tem que fazer. Pessoas que querem ser bem-sucedidas e acabam excedendo o seu limite, né? Passam por cima de outras pessoas, né? Atropelam as coisas, começam a se corromper. Essas pessoas elas estão fazendo da mesma forma que uma pessoa ela faz com o que tem a distensão do seu músculo, né? Ou seja, ela passa do ponto, ela excede a sua carga. Então aquilo vai fazer com que ela o quê? Que ela estoure. Vai chegar o momento que ela vai estourar. Vai estourar. Assim é também na fé. Puxa, mas tem certeza, Gessé, que a gente ter fé demais vai acabar nos prejudicando? Não é o fé demais, mas é quando passamos do ponto a sermos fanáticos religiosos. Nós não devemos ser fanáticos religiosos. Nós devemos agir pela fé com sabedoria, a ponto de que nossa fé sirva para edificar a vida das pessoas. Agora, se a minha fé... Então, quantas pessoas agem, né, dizem agir pela fé matando pessoas, por exemplo? Olha, isso é fanatismo religioso. Então, essa pessoa excedeu o limite que ela deveria, né, estar fazendo. Então, você vê que a fisiologia ela nos ensina que os limites, tanto a atrofia quanto a distensão, são prejudiciais para o corpo. E assim é em todas as áreas da nossa vida. Tudo que a gente faz em excesso, tanto não cuidando quanto excedendo o que a gente deveria fazer, são prejudiciais para a nossa vida também. Então o que a gente deve focar? Na hipertrofia. Porque a hipertrofia é a gente estar em constante fortalecimento, alimentando, né? Alimentando a nossa área espiritual, alimentando o nosso emocional, a nossa família, a nossa área financeira, fazendo as coisas da maneira que deve ser e sempre sendo constante, a fim de que sempre haja crescimento, saindo da nossa zona de conforto realmente e sempre fortalecendo, sempre fortalecendo. E cada dia mais vamos ficando mais fortes, mais fortes, mais fortes. E você vê outra coisa que a hipertrofia nos ensina. A gente só fortalece e só vai crescendo se tiver microdanos. Então, se algo acontecer na sua vida que te pareça que está te trazendo prejuízo, que não esteja de acordo como você gostaria, entenda que isso é para o seu fortalecimento. Sim,
Não tem como a gente alcançar grandes coisas ou estar forte, né? Poxa, eu quero ter uma fé forte, eu quero ter uma família forte, se não passar por nenhuma dificuldade. As dificuldades é que vão fazer com que você fique forte. Guarde isso com você. E isso que a hipertrofia nos ensina. Estar sempre fortalecendo, sempre sendo constantes, para que a gente esteja sempre em constante crescimento. Amém? Então, vamos lá. Olha como o cuidado do corpo ele é importante. Olha como o corpo ele nos ensina. Ele é perfeito, é uma criação perfeita de Deus que nos ensina grandes coisas, né? Grandes lições para todas as áreas de nossa vida. Outra coisa que ajuda nós, né, em nosso cuidado com o corpo é o jejum. Poucas pessoas falam, né, do jejum, como ele é importante, mas o jejum, né, estudos mostram que ele pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico, melhora a disposição e agilidade mental, previne o envelhecimento precoce, estimula a queima de gordura corporal e ajuda, né, em combate e ajuda no emagrecimento. Então o jejum é algo bacana, é algo legal, mas só que o jejum ele vai muito além disso, sabe? O jejum na Bíblia, né, se você for ver, ele tem o sentido de estarmos fortalecendo o nosso espírito. É a partir do momento que a gente faz o jejum, a gente abre mão de algo que a gente gosta, algo que a nossa carne quer comer, né, seja um doce, seja algo gorduroso, qualquer outra coisa, né? E a partir desse momento a gente mostra que o nosso espírito ele é mais forte do que o nosso corpo. Quem governa sobre nossa vida é o espírito e não o corpo. Com isso, a gente passa a ter total controle do nosso corpo, a fim de que a gente sabe o que é bom e o que não é bom para que a gente possa ingerir. Então, o jejum ele vai fortalecer o nosso espírito, para que ele ultrapasse o limite do corpo, né? Então, uma pessoa que ela só come tudo que ela quer, não pode ver nada e come, e se alimenta mal, não cuida bem do seu corpo, e aqui essa pessoa ela está descontrolada, ela está fazendo com que o corpo comande a sua vida, né? Que os desejos, que a carne acaba, que os desejos, aquele impulso, né? Ele tome conta de sua vida. Mas uma pessoa que ela é espiritualmente forte e o jejum ajuda isso, ela entende que não, ela tem total controle sobre aquilo que ela vai colocar, né, de alimento, né, no seu corpo, a fim de que ele não seja prejudicado. Por isso o jejum ele ajuda também com isso. Mas não só isso, há algo que é muito maior que isso. Há um fato específico que a palavra nos ensina, que certa vez os discípulos foram curar um menino que estava com um espírito, né, com um espírito maligno dentro dele. Foram expulsar aquele espírito e não conseguiram. Então Jesus questionou, né, e falou, né, puxa, mas como vocês são sem fé, né? Porque se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês iriam pedir para uma montanha se mover, ela ia se mover. Então, mas só que ele, depois de falar isso, ele falou uma coisa. Ele disse o seguinte, que certos espíritos, eles só conseguiremos vencer esses espíritos quando a gente tiver oração e jejum. Jejum e oração. É isso que Jesus nos ensinou. Então, outra coisa que o jejum ele é legal, ele é bacana e colabora com certeza em nossa vida, é no que se diz respeito a afastar esses espíritos maus que possam nos cercar. Talvez muitas pessoas não acreditam, né? Que há espíritos malignos, que Satanás e seus demônios estão ao nosso derredor tentando prejudicar a nossa vida, mas isso é real. Isso é real e acontece com muitas pessoas. Então, quando a gente vê que algo está pesado, que alguma coisa parece que a gente está tentando fazer as coisas corretas e parece que as coisas não acontecem, tem algo pesado em nossa vida, certamente esse momento é um momento em que a gente pode usar o jejum para que a gente afaste esses espíritos que talvez queiram entrar em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, e afastem eles de vez, que com certeza, através da oração e do jejum, esses espíritos vão embora e nós continuamos a nossa vida, né? Buscando sempre ser cada dia mais felizes, saudáveis e prontos para aquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso, use o jejum. Jejum é uma arma de defesa que Deus nos deu. É verdade, Grazi. É verdade. Jejum ele é algo que nos ajuda muito em nossa caminhada, tanto para o nosso corpo físico, né? Para o nosso corpo físico. Atualmente, por exemplo, né? Nós aqui em casa, eu e a Grazi, nós estamos fazendo um jejum de açúcar, né? De doce.
Então, né, para dar uma desintoxicada e estar fortalecendo o nosso espírito também. É algo que eu gosto, né? Um doce, por isso que eu digo, é só da gente ter equilíbrio, né? Não é errado você comer um doce, mas o problema é você estar descontrolado, né? E aquilo está prejudicando a sua saúde, a sua vida. Isso é ruim, né? Mas em vez de quanto, beleza. Então agora nós estamos no momento em que a gente está nesse período de jejum para dar uma desintoxicada, um mês sem doce, sem açúcar. E sabe de que forma a gente vence? Vai lá, substitui e acaba que criando outros hábitos você nem sente falta. É que nem um café sem açúcar. Parece que para muitas pessoas é impossível, né? A gente não tomar café sem açúcar, né? Mas que nada, hoje, há muito tempo, né? Nós criamos o hábito de tomar café sem açúcar. E a partir desde então, hoje a gente não consegue, na verdade, tomar café com açúcar. Tudo é hábito, tudo é hábito. E aí, a partir do momento em que a gente fortalece o nosso espírito, a gente vê que a gente tem total controle sobre o nosso corpo. Por isso, nós devemos estar sempre fortalecendo, cada dia mais, a nossa fé, o nosso espírito, que ajudarão também nós a cuidarmos do nosso corpo. Beleza? Então, o porquê que a gente deve cuidar com o corpo? Por quê? Por que o corpo ele é importante para as outras áreas de nossa vida também? Quer saber o porquê? Eu vou te falar. Por exemplo, na área espiritual, né? Muitas pessoas cuidam da sua área espiritual. Poxa, bacana, né? Cuida do seu relacionamento com Deus, procura fazer as coisas corretas. Mas se não cuidam do seu corpo, infelizmente essas pessoas vão adoecendo, vão ficando fracas e com isso não podem dar para Deus, contribuir na obra de Deus da forma que gostariam. Pessoas que estão doentes, que estão enfraquecidas, não têm força, não têm vigor, devido à má alimentação e aos maus cuidados com seu corpo, essas pessoas não vão conseguir contribuir para Deus, né, na sua obra, levando a palavra, ajudando pessoas, ensinando, né, tendo aquela força, aquela vitalidade, pelo fato de que sua saúde está comprometida. Muito pelo mau cuidado do seu corpo. Então você vê que quanto é importante cuidar do nosso corpo para a nossa área espiritual também. Por isso, cuide do seu corpo. Se você quer melhorar o seu relacionamento com Deus, sua intimidade na obra de Deus também, cuide do seu corpo para que você possa ter vigor necessário e força necessária para cada dia mais fazer a obra de Deus nessa terra. No nosso emocional. A gente sabe que pessoas saudáveis, pessoas que se alimentam bem, pessoas que cuidam, né, da sua saúde, do seu corpo, essas pessoas são emocionalmente mais fortes, mais felizes, né, têm uma autoestima maior, porque essas pessoas elas não precisam se preocupar, por exemplo, no que se diz respeito a problemas de saúde, né, a problemas relacionados à má alimentação, ao mau cuidado com o corpo, porque essas pessoas têm hábitos saudáveis, cuidam, né, da sua máquina para que ela possa funcionar adequadamente. Então essas pessoas tendem a ser mais felizes, né? Tendem a ter menos problema com ansiedade, como falamos, depressão, né? Entre outras coisas. São emocionalmente fortes por ter um corpo forte, né? Então, espírito forte, mente forte, corpo forte, né? E o equilíbrio aí é fundamental para que a gente possa prosperar nessa área também. Familiar. Por que cuidar do nosso corpo é fundamental também para a nossa área familiar? Pensa você, pessoas que não se cuidam. Então a gente não tem hábitos saudáveis em nossa casa e já começa a implementar isso para os nossos filhos também. Os nossos filhos já começam a comer de maneira errada, se alimentar de maneira errada, não ter os devidos cuidados e já começam desde cedo. Pensa crianças que desde cedo tomam refrigerante. Pensa crianças que desde cedo comem alimentos multiprocessados, excesso de açúcares, entre outras coisas. Pensa nisso. Pensa essas crianças, o que elas serão? Daqui a pouco serão provavelmente crianças obesas, crianças que terão problemas de saúde devido à má alimentação e os maus cuidados que os pais tiveram para com elas. Então, olha como é importante uma família cuidar da sua saúde, do seu corpo. Obrigado, primo. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado mesmo pelo carinho. Então, você vê como é fundamental nós cuidarmos do nosso corpo, para a nossa família também, para que nós possamos desfrutar. Olha como Deus quer que a gente cuide, para que nós podamos se divertir com a nossa família, desfrutar dessa vida, né? Passear, brincar com os nossos filhos, ter saúde para poder brincar, ter vigor. Olha como é fundamental isso. Então cuide do seu corpo, para que a sua família seja abençoada também, né? Financeira. Olha, eu quero que cada um de nós preste atenção nisso que eu vou falar agora. Porque quantas pessoas investem tudo que tem? O seu tempo,
a sua saúde em busca do dinheiro. E quando elas conseguem, né, jogam tudo, largam tudo que tem em busca do dinheiro. Quando conseguem o dinheiro, acabam que vejam que perderam tudo aquilo que realmente era mais importante, inclusive a sua saúde. E aí, depois que teve dinheiro, não terá saúde para desfrutar das coisas, né, daquilo que ela tem, do dinheiro que ela tem, daquilo que ela adquiriu, né, do decorrer da sua vida, mas que deixou tudo para trás em busca daquilo. Então, do que valeu ganhar todo esse dinheiro? Do que valeu adquirir posses, adquirir bens, se ela jogou a sua vida fora, sua saúde fora, e agora não tem mais saúde para investir, para poder desfrutar daquilo que ela adquiriu? Veja como é importante cuidarmos da nossa saúde também para a nossa área financeira. Temos a consciência de que devemos ir em busca dos nossos sonhos, nossos objetivos, com certeza. Sempre, sempre. Buscar prosperidade financeira, com certeza é bom. Mas não deixando de cuidar da nossa saúde. Porque depois, se jogarmos a saúde fora, depois vamos gastar todo o dinheiro para tentarmos amenizar os prejuízos que tivemos dos maus cuidados com o nosso corpo. Então, cuide do seu corpo também, né? Não jogue a sua saúde fora em busca do dinheiro, porque isso com certeza não valerá a pena. Vamos lá? Relacionamentos, a gente sabe, como falei anteriormente, né, está sempre, né, se relacionando bem com as pessoas, né, está em constante a ter saúde para poder se relacionar, conversar, brincar, se divertir, praticar um esporte. Poxa, olha como ajuda os nossos relacionamentos. E também na nossa profissão da mesma forma. Se estamos saudáveis, estamos felizes, nós vamos para cima no nosso trabalho, a gente vai querer dar o nosso melhor, porque a gente não está preocupado com a nossa parte física, né, doente. Então a gente vai poder entregar da melhor maneira possível no nosso trabalho também. Viram como o cuidado do corpo ele é fundamental para todas as áreas de nossa vida? Então, se Deus está nos dizendo que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, vamos para cima. A partir de hoje, para finalizar, vamos cuidar do nosso corpo, pois ele é templo do Espírito Santo que habita em nós. Fortaleça cada dia mais a sua fé. Vença tudo aquilo que enfraquece o seu corpo. Quer a má alimentação, quer a falta de exercício físico, o sedentarismo, qualquer coisa que atrapalhe você de cuidar do seu corpo. Vença tudo isso, saia da zona de conforto e haja. Haja para que o seu corpo esteja sempre saudável. Porque se nós sermos saudáveis, pode ter certeza que nós teremos muito vigor, mas muito vigor mesmo, para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Coloque isso em seu coração. E agora vamos para 3 atividades que a gente vai fazer, 3 tarefas, né, que eu vou deixar para a gente fazer durante a semana, que eu tenho certeza que nos ajudarão em nosso cuidado com o nosso corpo. Primeira atividade, coloque aí, beba água e tenha alimentação saudável e balanceada, certo? A partir de hoje nós vamos começar a cuidar da nossa hidratação, como eu falei, a importância da hidratação para que o nosso corpo funcione bem, e também cuide da sua alimentação. Cuide da sua alimentação, né? Comece a ter o equilíbrio necessário. Hoje há excesso de informação para nós, só não sabe, né, o que é se alimentar bem, quem não quer. Mas quem quer saber o que é bom e o que não é para o seu corpo, vai em busca do conhecimento e começa a se alimentar melhor. Porque isso vai trazer muitos benefícios para o seu corpo, muitos mesmo, e para a sua saúde também. Então, primeira tarefa, comece a se hidratar melhor, deixa sempre uma garrafinha do seu lado, hidrata esse corpo aí e cuide também da sua alimentação. Segundo, pratique exercícios físicos regularmente. Como eu falei anteriormente, se não tem tempo, acha tempo. Acha tempo, mas não dê mais desculpas para não cuidar do seu corpo. O seu corpo é uma máquina. Eles têm que estar sempre fortalecendo, sempre devemos estar alimentando bem ele e fortalecendo para que ele funcione da melhor forma possível. E além disso, ele é templo do Espírito Santo, né? Então aí, boa noite, Ricardo, seja bem-vindo. Estamos no finalzinho aqui, mas pega essa aí, depois se quiser acompanhar na gravação, vou deixar gravado aqui no Instagram. Hoje estamos falando do cuidado com o corpo. Então, nós devemos, né, praticar exercício, nem que seja uma caminhada, né, 30 minutos, uma caminhadinha por dia já vai ajudar demais, né, e nos trazer muitos benefícios, muitos mesmo, pode ter certeza disso. Então, a partir de hoje, tenha como hábito também cuidar do seu corpo através dos exercícios físicos.
Seja brincar com os amigos, vai lá jogar uma bola, um beach tênis aí, as mulheres, academia, uma corrida, caminhada, qualquer coisa, mas pratique. Pratique que além do prazer e da autoestima, com certeza nos trará muitos benefícios para a nossa saúde também. E o terceiro, esse aqui eu quero ver quem vai fazer. Quem se compromete em fazer, tem 5 pessoas agora nesse momento aqui na live, que se comprometer a fazer, fala aí, eu vou, e eu quero saber quem que conseguiu na próxima live da semana que vem. Faça um jejum de 1 semana sem açúcar. Eu quero ver um jejumzinho aí de sem açúcar, sem doce, né? Sem doce, porque nem, às vezes tem coisas, né, que tem açúcar, né, na sua composição, mas sem o doce, né? Sem açúcar, né? Então eu quero ver se quem vai conseguir fazer esse jejumzinho aí durante 1 semana, até segunda-feira que vem, né? Sem doce, sem açúcar. Como eu falei, nós aqui em casa já estamos 1 mês com esse jejumzinho para dar uma limpada, né? Uma desintoxicada e fortalecer também o nosso espírito, porque a gente sabe que além dos benefícios para o nosso corpo, um jejum ele é importante também para o nosso espírito, para fortalecer o nosso espírito, para que através disso o nosso espírito ele sobressaia sobre o nosso corpo. À medida que o nosso corpo ele não tem poder sobre nós, e assim a gente vai estar sempre tendo o total controle do nosso corpo, com aquilo que a gente coloca dentro dele, aquilo que alimenta e pode tanto prejudicar como nos beneficiar. Por isso é importante estarmos cuidando do que a gente se alimenta, daquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo e com certeza nos tornará pessoas mais saudáveis, mais vigorosas para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Bem? Então, jejumzinho essa semana aí de sem doce ou sem açúcar, né? Coloque aí como uma tarefa dessa semana. Tire o açúcar do cafezinho. Na verdade, né, isso depois você vai ver que vai criar um hábito. Né? Um hábito, como eu falei, deixei de tomar refrigerante, nunca mais tomei refrigerante, né? Já faz anos, desde 2015 que não tomo refrigerante. Açúcar no café, deixei e criou hábito, e hoje simplesmente simplesmente deixamos de vez. Hoje tomar um café com açúcar já é algo ruim para nós, né? Hoje a gente consegue tranquilamente tomar café sem açúcar. Então, tudo é questão de hábito, tanto se alimentar melhor, hidratar, cuidar, né, da parte do exercício físico, e também evitar alguns alimentos, deixar alguns alimentos de lado que eu tenho certeza que trarão muitos benefícios para você, para a sua vida e vão beneficiar você também, como vimos, em todas as áreas de sua vida. Amém? Vamos orar então para fechar nossa live de hoje? Vamos lá então. Respira aí. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais uma vez que estivemos aqui juntos para compartilhar e aprender um pouco mais de sua palavra, Deus. Hoje, Pai, aprendemos que além da nossa parte física, da nossa parte espiritual, emocional, familiar, financeira e entre outras áreas de nossa vida, cuidar do nosso corpo também é fundamental, Pai. Por isso nos ajude, Pai, a termos a consciência de aquilo que alimenta o nosso corpo, para que nós possamos cada dia mais ter mais saúde, sermos pessoas mais saudáveis, pessoas mais fortes, mais felizes, prontas para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Deus. Nos ajude a cuidar do nosso corpo, da mesma forma que cuidamos do nosso relacionamento com o Senhor. Que a gente possa fortalecer cada dia mais o nosso espírito, a nossa fé no Senhor, pois assim teremos total controle do nosso corpo, para a gente viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. É o que te pedimos e agradecemos nessa noite. Nos dê uma semana abençoada, que possamos prosperar em todos os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Esfregue as mãos aí e repita comigo, vai dar nós. E sempre dá. Deus abençoe essa semana, coloque aquilo que a gente falou aqui em prática, que eu tenho certeza que se formos cada dia mais saudáveis, cuidarmos do nosso corpo, com certeza nós teremos mais alegria em viver, mais saúde, para viver tudo aquilo que Deus quer e é tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Então cuide do seu corpo, que eu tenho certeza que você será bem-sucedido em todas as áreas de sua vida. Amém? Uma semana abençoada e a gente se encontra segunda-feira que vem. Tamo junto, fiquem com Deus. Tchau, tchau.